Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos por esse dia maravilhoso. Perdoa os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé para que possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, que diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava sozinho, orando. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, vamos falar sobre segurança. O que deixa você seguro na vida? É o seu trabalho, a sua família, o seu dinheiro? Mas, se por um acaso você perder o seu trabalho, ou a sua família, ou o seu dinheiro, como fica a sua segurança? Você fica sem a segurança, não é? Vemos então que tudo que existe neste mundo e que nos dá segurança, na verdade, é muito inseguro, pois a qualquer momento pode acabar. Assim estavam os discípulos naquele barco no meio do mar da Galileia, quando surgiu uma tempestade enorme. O barco era o que dava segurança para os discípulos, mas o barco estava afundando com a água trazida pelo forte vento. De repente, eles veem Jesus andando por sobre as ondas. Por pura falta de fé, esses homens imaginaram de tudo, inclusive que era um fantasma, em vez de pensarem: "Puxa, é o Senhor Jesus." Pedro, vendo que era Jesus, pede para ele ir até ele por sobre as ondas, e Jesus diz para ele ir. Mas como é que Pedro ia deixar a segurança do barco e se lançar na insegurança da palavra de Jesus? Lembre que a segurança do barco era, na verdade, uma insegurança, porque o barco estava afundando. E a insegurança da palavra de Jesus, na verdade, era a única segurança, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador de todos os seres humanos e o Senhor de tudo que existe, inclusive com o poder de acalmar a tempestade. Assim, Pedro sai da segurança insegura do barco e, baseado unicamente na insegurança segura da palavra de Jesus, sai do barco e anda por sobre as águas. Assim somos nós. Nós colocamos a nossa segurança em coisas que na verdade são totalmente inseguras,
por mais concretas que elas possam ser em nossas vidas. O dinheiro, bens materiais, emprego, família, status social, casa, carro, etc. Tudo que nos dá segurança de material, na verdade, pode de uma hora para outra desaparecer. Tudo pode desaparecer através de uma coisa que dá errado na vida, de uma demissão do emprego, de uma doença ou da morte. Tudo neste mundo, por ser passageiro e incerto, é inseguro. Por outro lado, a insegurança da palavra de Deus é a coisa mais segura que existe no mundo. A palavra de Deus permanece junto de nós todos os momentos da vida, nos orientando, consolando, amparando, motivando. Ela sempre nos anima, nos consola e nos mostra o jeito certo de viver e focar as nossas vidas sempre na segurança da fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador e na esperança da vida eterna nos céus. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz assim em 2 Timóteo 3, 16 e 17: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. E o Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é a luz que ilumina o meu caminho. Assim, estimado irmão e irmã, você e eu vivemos como os discípulos em nosso barco da vida. A gente trabalha, ganha dinheiro, compra comida, bebida, temos casa, família, saúde, etc. Não é errado ter tudo isso, não. Mas o problema é quando nós colocamos nestas coisas a nossa segurança de vida. Por uma doença, por um problema social ou pela própria morte, tudo isso que temos e nos dá segurança afunda, como o barco que entrava a água dos discípulos. Não dá para colocar nossa segurança de vida em coisas materiais deste mundo, porque essas coisas não têm o poder de dar segurança verdadeira e eterna para nós. A nossa segurança verdadeira, confiável, concreta e eterna é Cristo e a sua palavra. Podemos perder tudo, mas se temos a certeza da presença de Cristo em nossas vidas e somos guiados pela palavra de Deus, nós levantamos e continuamos a nossa caminhada, porque nós cremos que a palavra de Deus diz, quando afirma que a nossa vida neste mundo passa, mas tem uma vida eterna no céu, esperando para todo o que fez de Cristo e da sua palavra a sua segurança e a sua razão de viver. E Pedro, firmado na palavra de Cristo, saiu do barco e andou por sobre as águas. Enquanto Pedro estava com seus olhos fixos em Jesus e na sua palavra, nada de mal lhe acontecia. Mas quando Pedro tirou os olhos de Cristo e de sua palavra e começou a olhar para as coisas à sua volta neste mundo, começou a afundar e estava morrendo afogado. Jesus veio, o salvou e acalmou a tempestade. Quer andar com segurança neste mundo, estimado irmão e irmã, mesmo sofrendo as tempestades dos problemas e aflições que certamente vêm sobre nós? Coloque Cristo, sua palavra, oração e igreja como a sua segurança na vida. Busque a Cristo, sua palavra, oração e igreja em primeiro lugar na vida, na certeza de que Deus lhe dará todas as outras coisas que você precisa. E quando vierem as tempestades sobre você, inclusive a pior delas, que é a morte, tenha a certeza, firme a sua vida na palavra de Cristo e vá andando até Ele, na certeza e na segurança de que o Senhor Jesus é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Ele proverá tudo o que precisamos. Ele está nos abençoando, protegendo e amparando e nos conduzindo até a vida eterna nos céus.
O Salmo 91, 1 e 2 diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós sabemos que vivemos num mundo inseguro. Por todos os lados, somos, de vez em quando, afligidos por tempestades de problemas, dificuldades e aflições, e um dia, certamente, pela morte. Que a Tua palavra, a oração, a igreja, sejam a nossa segurança. Que nós possamos sempre buscar a Ti, a Tua palavra, oração e igreja em primeiro lugar em nossas vidas, sabendo que todas as outras coisas o Senhor nos dará. Abençoa, Deus, o nosso dia, que a Tua palavra continue a nos guiar, nos orientar, nos consolar, nos animar e nos mostrar o caminho certo a seguir até chegarmos aos céus. Fica conosco, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.